Olá, caro aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à videoaula do tema Teorias das Contas. Ao final de seus estudos, esperamos que você conheça as diversas teorias das contas e compreenda as diferenças entre elas. Vamos lá? Ao longo do tempo, inúmeras teorias surgiram para explicar as mudanças que aconteceram na sociedade. Com a contabilidade não foi diferente. Os estudiosos dessa área defendem teorias diferentes para explicar a natureza das contas e o que elas representam. Vamos então conhecer as principais teorias. Começamos pela teoria personalística. Ela se baseia na ideia de que cada conta assume a configuração de uma pessoa no relacionamento com a empresa. Com isso, as contas caixa, estoques e capital social, por exemplo, representam pessoas com as quais a empresa mantém relacionamentos de débito ou de crédito. Imagine que uma empresa tem dívidas com alguns fornecedores. Segundo a teoria personalística, enquanto essa conta não é paga, o proprietário dessa empresa em pessoa é o responsável direto por essa dívida e, portanto, o devedor. Os fornecedores mantêm uma relação de crédito com o proprietário. Assim, essas pessoas são os credores da empresa dele. A teoria personalística divide as contas em três tipos. Um tipo são as contas do proprietário, aquelas de situação líquida e suas variações de receitas e despesas. Outro tipo são as contas dos agentes consignatários, que representam os bens no ativo, as pessoas a quem o proprietário confia a guarda dos bens. Já as contas dos correspondentes são o terceiro tipo e representam os direitos no ativo e as obrigações no passivo exigível. Agora vamos falar sobre a teoria materialística. Nessa teoria, as contas não representam direitos ou obrigações das pessoas, mas apenas a movimentação de valores ativos e passivos. As contas representam, portanto, as relações materiais. Essa teoria divide as contas em dois grupos, contas integrais e contas diferenciais. As contas integrais representam o patrimônio da empresa, tais como os bens e direitos que se referem a valores positivos e as obrigações que se referem a valores negativos. Com isso, a conta veículos, por exemplo, representa um valor positivo, pois está ligada a um bem. As contas diferenciais são aquelas que identificam as modificações ocorridas na situação líquida patrimonial. Somente elas podem aumentar ou diminuir a situação líquida da empresa. São as receitas e despesas, como, por exemplo, receitas com vendas ou despesas com aluguéis. Bom, vamos a mais uma teoria. A teoria patrimonialista tem como princípio o fato de que o patrimônio é o objeto a ser administrado. Dessa forma, ela divide as contas em dois grupos, as contas patrimoniais e as contas de resultado. As contas patrimoniais representam a situação estática da empresa, ou seja, a situação que envolve o ativo e o passivo exigível mais o patrimônio líquido. Já as contas de resultado se referem a uma situação dinâmica, ou seja, as receitas e despesas. As contas de resultado podem alterar o patrimônio líquido da empresa. Alguns exemplos são os juros recebidos e também as despesas com energia elétrica. Na contabilidade moderna, predominam as características dessa teoria. Por último, temos a teoria neopatrimonialista, que busca dar uma função social ao conhecimento científico da contabilidade. O objetivo é fazer com que as empresas e as entidades sejam eficientes e possam crescer de forma contínua, gerando assim prosperidade. Essa teoria defende que qualquer movimento de riqueza implica uma transformação constante. Vamos pegar como exemplo a conta de lucros de uma empresa. A teoria defende analisar não apenas o lucro em si, mas também os fatores que afetaram esse lucro, como os aspectos políticos, econômicos e sociais. Em outras palavras, analisar não só o que aconteceu, mas também por que aconteceu. A teoria neopatrimonialista não busca apresentar procedimentos para registros contábeis. Ela busca fazer observações sobre esses registros a fim de analisar e compreender os motivos da geração da riqueza ou do patrimônio. Bem, chegamos ao final da nossa videoaula. Esperamos que você tenha aproveitado o nosso encontro e que tenha conhecido as principais teorias das contas. Obrigado pela sua companhia e até breve.